Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da FGD, e continuamos com o nosso curso de QGIS para agricultura de precisão. Baixamos na última aula dados da imagem de relevo, tá? Do site do Allos Pausar, do SRTM utilizando o Topodata do INPE e do complemento do plugin SRTM Downloader. Nós baixamos essas imagens. Tá? O procedimento seria similar a todos o que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Nós vamos fazer um processamento de imagem aqui para recortar, né, para nossa região de interesse. O que eu fiz aqui? Eu adicionei um polígono, você já viu nas aulas anteriores como adicionar um polígono, aumentei, fiz aqui o polígono da FAECA, tá, da nossa fazenda experimental, e fica mais fácil de nós vermos a variação de relevo aqui. Então, eu vou utilizar a do Allos Pausar com uma do INPE. Essa do INPE aqui ficou na borda, né? Porque eu utilizei. Vou utilizar essa outra aqui que a gente baixou do Topodata. Lembra que essa do RTM plugin e do Topodata são as mesmas resolução, de 30 por 30, enquanto que a do Allos Pausar ela tem de 12 metros, tá? Então, nós vamos. Eu poderia passar ela para uma grade vetorial aqui, utilizando algum complemento e fazer o recorte. É mais interessante a gente recortar aqui, recortar um pouquinho maior do que a FAECA, fazer um recorte um pouquinho maior, veja que eu aproximei para a minha área, e fazer um recorte dessa área de projeção, para ficar mais fácil de nós trabalharmos. E depois, num processamento final, após a vetorização, eu faço o recorte realmente final em relação ao meu talhão. Tá? Então, eu vou pegar essa primeiro, adaptar a altitude, raster, extrair, recortar raster pela extensão, altitude INPE, o recorte de extensão, usa a extensão da tela do mapa. Eu vou vir aqui em salvar, vou salvar no arquivo. Essa é a imagem do SRTM do INPE, que é a do Topodata, que é essa do 22S. Então, eu vou colocar ela aqui. UTM, recorte, executar, close. Veja que ele já cortou a do INPE, tá? Ele colocou o mesmo nome que estava na imagem lá. Eu posso renomear aqui, tá? Eu esqueci de renomear lá. SRTM. Aqui Topodata, tá? Eu posso colocar INPE aqui para ficar mais curto. Então, nós temos aqui já a primeira imagem recortada. Vamos para a segunda. A segunda imagem vai ser a altitude do Allos Pausar, mesma coisa, raster, extrair, recortar raster pela extensão. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Isso, vai ficar um pouquinho menor a imagem. Então, altitude do Allos Pausar, raster, extrair, recortar raster pela extensão. Aqui, clicar na usa a extensão da tela do mapa. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou salvar no arquivo. Salvar no arquivo. Vou pegar a pasta aqui do Allos Pausar, que a gente já tinha utilizado. É a imagem DEM, né, que nós estamos recortando aqui. Ele vai salvar ela como TIFF. Tá? Posso salvar ela como TIFF, não tem problema. Vou colocar o mesmo nome aqui, que está ali na tela. Allos Pausar, altitude. Salvar, executar, close. Então, tem agora as duas imagens recortadas aqui para a minha região de interesse, tá? Então, temos elas duas aqui. Agora, fica até melhor de nós fazermos uma rampa de cores, né? Olha, eu já tenho essa rampa de cores aqui. Eu posso copiar o estilo dela e colar aqui. Colar estilo. Como eu posso colar nessa daqui também? Colar estilo. Pronto. Então, eu já tenho a rampa de cores aqui.
Professor, mas a escala não está me permitindo ver uma boa variação. Duplo clique na imagem. Vamos limpar aqui, vamos colocar uma outra escala de cores aqui. Vamos colocar um contínuo aqui para ele refazer. Mandar ele aplicar e ok. Ó, conseguimos enxergar melhor aqui com o quartil, ele refez os cálculos aqui, tá? Vamos pegar que nós cortamos aqui também da P-altitude. Vamos dar um duplo clique. Vamos mudar essa escala de cor aqui, qual que nós utilizamos lá foi a espectral. Vamos colocar no quartil. Pedir para ele aplicar, ok. Ficou muito similar, né? Vou projetar uma em cima da outra. Veja a diferença de resolução, tá? Vamos aproximar. Uma região com maior contraste aqui. Ó, veja o pixel aqui, ó. Tá projetando em cima da STM de 30. E aqui a do Allos Pausar, você veja que o pixel é bem menor. Tá. Então o que eu faço aqui agora? Vamos aproximar. Posso transformar ela para pixel, tá? Em caixa de ferramentas processar. Quero transformar ela para um vetor de raster para polígonos. Posso utilizar esse complemento, ou poderia criar uma grade em função do pixel e jogar para ela, tá? Então eu estou pegando essa do INP recortada, o valor que vai sair é a altitude. Criar camada temporária, não, vou criar um arquivo permanente. Que pasta que eu estou utilizando? Essa é a do INP. Então vou criar aqui na pasta, ele está salvando como GeoPackage, ou eu poderia colocar como shape, tá? Sem nenhum problema, como shape. E vou criar um nome aqui, vou colocar a mesma coisa, srtm imp salvar, executar, close. Então veja, o que ele fez? Ele pegou essa imagem que nós tínhamos no formato raster, passou para um formato vetorial. Professor, ficou tudo rosa, duplo clique, simbologia, graduado, graduar em função da altitude, vou escolher a rampa de cores, pode ser o espectral mesmo, intervalo igual, aplicar, ok. Então tá aqui o nosso mapa, tá? Vou projetar em formato raster e em formato vetorial. Esse vocês estão vendo é o formato vetorial. Tirei formato raster, vetorial e raster. Eu consigo fazer alguns cálculos utilizando aqui o meu sistema, né? E um dos principais cálculos que nós vamos ter que fazer é o cálculo da distância, tá? Da declividade e o cálculo da distância vertical, né? Para geração das curvas de nível. Vou apresentar para vocês um modelo como a gente faz isso. Então, aqui o objetivo dessa aula é mostrar aqui o recorte, passar para vetor, que poderia ser dessa forma. Esse aqui é um bom complemento. Esse pixel de raster para vetor, ele é um bom complemento para nós utilizar. Existem outros, tá, disponíveis aqui, o QGIS sempre tem muitas opções. Faço o mesmo procedimento agora, só que utilizando aqui a imagem que nós recortamos do Allos Pausar. Raster para polígonos, AP altitude. O valor aqui também é altitude. Vou salvar no arquivo, só que eu vou salvar aqui agora na pasta do Allos Pausar. Vou salvar, chamar como Allos Pausar, altitude. Salvar, executar, close. Então tenho aqui mais uma vez, vou copiar o estilo dessa camada, estilo, copiar estilo, todas as categorias, vou vir nessa camada, estilo, colar estilo. Então ele colou o estilo nessa camada aqui. Teve alguma diferença? Por quê? Teve uma diferença por causa do tipo da imagem, do pixel, né? Elas são diferentes. Eu vou dar uma resetada aqui, ó, como dizia o padrão, pedir para ele recalcular tudo.
E agora sim eu venho aqui e peço para ele fazer um intervalo igual. Aplicar, ok. Tá, então lembra que aqui eu tenho um pixel de 12 e aqui eu tenho um pixel de 30. Olha a diferença. Muito visual aqui quando você olha no vetorial. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, calcular, que é muito importante, é a declividade. Tá? Então, a declividade, eu posso digitar aqui. Aqui nós vamos digitar declive, tá? Como declive. Então, eu tenho essa opção aqui do GEDAL, é essa daqui que eu estou procurando mesmo. Eu posso aqui, análise raster do terreno, eu tenho declive aqui, ó, que é o mesmo que eu quero, está na mesma função, posso digitar declive ali, ou aqui análise GEDAL declive, tá? Duplo clique. Qual que é a camada de entrada que eu quero? Aqui ele ainda está trabalhando no raster, tá? Se ficar difícil de localizar, como a gente tem muitas camadas, você clica em cima de qual que eu quero. O que a gente quer fazer primeiro? É essa daqui do INPE. Então venho, duplo clique lá em raster, análise, declive. Ele já marcou qual que é a imagem aqui que eu quero, tá? E aqui a razão, muitas unidades verticais deixa 1. E aqui ó, o detalhe importante, por isso que eu utilizo esse do GEDAL. Existem algumas outras opções que vão expressar a declividade em graus, mas eu quero declividade expressa em porcentagem. Então isso é importante para nós. Agora aqui é só salvar. Vou salvar no arquivo. Essa imagem é a do INPE. Tá? Topodata. Vou colocar aqui declividade. Salvar. Executar. Close. Então ele fez a declividade da minha área. Vou dar um duplo clique. Simbologia, banda simples, falsa cor. Vou pedir para ele fazer um intervalo igual aqui. Aplicar OK. Depois você pode vir fazer uma legenda em função das classes. Diminuir a precisão aqui. Ó. Aplicar OK. Então tem a declividade. Fazemos a mesma coisa para o Allos pausar, que é essa imagem aqui. Eu vou clicar em declive. Isso aqui é a P-altitude, declive, ele já marcou a P-altitude. Declividade expressa em porcentagem. Salvar no arquivo. Vou salvar no arquivo do Allos pausar. A P-altitude, AP, Allos pausar. Declividade agora, tá? Declividade. Salvar, executar, close. Então, mesma coisa, eu posso copiar aqui essa declividade, o estilo, copiar estilo, colar estilo. Então, ele fez aqui a declividade. Então, vamos comparar os dois. Tá? Tem uma diferençazinha na legenda, claro, por causa dos valores. Você veja que o Allos pausar mostrou mais acentuada as declividades de 15%, tá? Do que na SRTM. Então eu tenho essas opções aqui de fazer meu mapa de altitude, fazer meu mapa de declividade utilizando essas funções. Posso extrair também a declividade para o vetor. E é importante que o que nós fazemos aqui, ó, da declividade, nós vamos passar ela para o pixel também. Tá? Pixel, raster para polígono, AP declividade, vamos começar com ela, vou colocar como declividade, vou salvar no arquivo, é do Allos pausar, vou chamar como AP declive, salvar, executar, então ele está transformando aquele arquivo em um arquivo vetorial, raster para vetor. Mesma coisa com a declividade agora do SRTM, pixel declividade, salvar no arquivo, pegar a pastinha do Allos pausar, vai ser declividade. Desculpa, do Topodata declive SHP, salvar, executar, close. Então tá aqui. Então transformei todos. O que é importante aqui eu gosto de fazer? Quando a gente vai fazer o cálculo de curva de nível de terraço, uma informação que a gente precisa para fazer o cálculo lá é justamente a declividade.
Então, qual que é a declividade média desse talhão meu? Então, pelo Allos Pausar e pelo Topodata. Então, eu vou fazer esse procedimento utilizando só uma imagem, tá? Eu já ensinei aqui como fazer. Eu posso dar um duplo clique aqui, fazer uma configuração, banda simbologia, graduado, escolhe qualquer coluna, é a declividade, intervalo igual. A rampa de cores, a gente tinha usado espectral, que pode ser qualquer outra, clicar OK. Então esse aqui é o mapa da declividade, vou copiar estilo, todas as configurações, vem aqui, estilo, colar estilo, todas as categorias, pronto. Então ele tem os dois aqui. Então tem os dois estilos aqui, com o Allos Pausar e com o SRTM. Bom, eu vou utilizar agora de agora em diante só uma, né? A gente está fazendo repetitivamente aqui as duas para entender o processamento, para vocês fixarem, utilizando a imagem do Allos Pausar e utilizando o SRTM. Eu vou passar de agora em diante a trabalhar só com o Allos Pausar, porque a imagem do Pixel 2.5 ela tem uma precisão melhor para nós trabalharmos, tá? Então aqui agora eu vou clicar aqui no APDeclive, vou vir aqui nessa somatória, procurar essa camada APDeclive, que é a primeira aqui, e vou pedir para ele que ele faça para mim as estatísticas da declividade. Então veja, eu tenho uma declividade média na minha área de 4,35%. Essa é uma informação importante para nós calcularmos a distância vertical, tá, entre os terraços, o espaçamento vertical entre os terraços. Uma fórmula muito utilizada é a fórmula do Lombardi-Neto, é muito conhecida pelo pessoal de manejo e conservação do solo, onde ele utiliza de vários parâmetros, né? Entre eles, ele utiliza um fator de sistemas de preparo do solo, o índice de variável para cada tipo de solo e um fator de uso do solo. Então, nós resumidamente fizemos uma adaptação para a nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem uma área, que são áreas maior parte de plantio direto, e ainda fizemos uma adaptação com relação ao material do Rio Grande do Sul de 1985, onde ele explica e adiciona ao espaçamento vertical um fator N em função do tipo de sistema de cultivo, tá? Então, tudo isso nos leva a uma fórmula aqui resumida de espaçamento vertical, que vai ser 0,7458 vezes a declividade elevada a 0,58. Tá? Então, quem quiser maiores detalhes, procure as fórmulas de cálculo de espaçamento vertical do Lombardi-Neto, tá? Que vocês podem entender melhor como que é esse processo de cálculo da geração de curva de nível, que não é simplesmente vir aqui e adicionar um valor aleatório para a extração da curva de nível. Então, você precisa fazer os cálculos utilizando os parâmetros corretos pedidos na equação de Lombardi-Neto, lá, dentre elas a declividade. Estou mostrando aqui para vocês como extrair a declividade, utilizando aqui a somatória do arquivo vetorial, por isso que eu transformei ele em vetor. Clicando na somatória, eu tenho aqui o valor médio da declividade dessa área minha toda aqui, né, que é muito próxima do meu talhão, 4,35%. E é esse o valor da declividade que eu vou inserir ela lá na minha equação, declividade em porcentagem mesmo, tá? E os demais índices de variável de solo, do fator sistemas de preparo do solo e o U, que é o uso de fator do solo, vocês vejam as tabelas do Lombardi-Neto, onde vocês vão proceder o cálculo para a sua região. Eu fiz para a nossa região aqui, considerando uma área de plantio direto, tá? E os demais fatores de uso de solo, para tudo nessa linha de plantio direto, aonde cheguei nessa fórmula resumida aqui, que na APDeclive, que é a APDeclive, que eu tenho o valor da declividade, está ela aqui, e aí sim, eu vou colocar ela em modo de edição, vou abrir a calculadora de campo e vou fazer um cálculo do EV, espaçamento vertical, número decimal real, com duas casas após a vírgula. Aí a equação, então eu vou ter o 0,7485 vezes a declividade eu vou tirar aqui, eu venho em campos de valores, declividade, elevado a 0,58. Okay. Então aqui eu tenho o espaçamento vertical calculado. Vou salvar, save, fecha. Então agora eu pego aqui,
de novo a somatória, onde eu tenho o EV igual, agora vou procurar a coluna do EV, pedir para ele fazer, eu tenho uma média aqui de 1,6 metro. Esse seria o espaçamento vertical. Para finalizar, esse material do Rio Grande do Sul aí nos permitiu, sim, ele informa que é possível em área de plantio direto plana eu multiplicar esse fator por 4 quando é plantio direto, tá? Então eu pegaria aqui o EV plantio direto, decimal real, duas casas após a vírgula, seria campos e valores o EV vezes 4, que é plantio direto. Ok, salvei. Está demorando porque a planilha é grande, né? Demora bastante. Vou vir aqui em somatória de novo, é o AP declive. Agora eu quero o EV plantio direto, ele vai fazer a média para mim. Eu tive a média de 6,5, então o EV mais plantio direto para plantio direto, considerando o material de diferença do Rio Grande do Sul de 1985, que eu multipliquei por 4. E a fórmula da expressão do cálculo de espaçamento vertical do Lombardi Neto. Tá resumida aqui para o Mato Grosso do Sul, você faça os parâmetros que ele informa lá nas tabelas e faça para a sua região. Então aqui dá uma média de 6,5, tá? Então o objetivo aqui é só de representar agora as curvas de nível, tá? Para a gente finalizar essa aula. Então eu vou vir aqui agora, que eu sei que a minha curva de nível é de 6,5 metros. Eu vou vir aqui em raster, extrair contorno. Tá? Qual que é a camada que eu vou pegar? Eu vou pegar essa AP altitude, tá? Do Alus Pausar. Eu posso já clicar aqui em AP altitude, raster, extrair, contorno, AP altitude. Até aqui a distância que eu vou colocar é 6,5. A nossa imagem está com um pixel de 12,5, nós estamos fazendo uma curva de nível aqui pela metade, tá? Então, o ideal seria que a gente tivesse a imagem com a resolução de 1 metro. Seria o ideal aqui para nós fazermos as curvas de nível, tá? Com resolução, a imagem com resolução espacial de 1 metro. Mas nós não temos, então nós vamos utilizar essa daqui que nós temos. Vou colocar aqui distância entre os contornos de 6,5 e pedir para ele calcular. Vou salvar no arquivo. Na pasta do Alus Pausar, vou colocar curvas. Curvas 6, eu vou colocar 6 só, tá? Curvas 6 metros. Salvar. Executar, close. Então ele traçou as curvas, vou jogar ela para cima aqui. Então tá aqui as curvas. Então tem as curvas de nível aqui traçadas para 6 metros, de 6 em 6 metros, tá? Então esse aqui a gente precisa fazer um ajuste fino aqui, vendo os cálculos aqui, tá? Então veja que ele está acompanhando aqui as cotas. Professor, mas não ficou bom de 6 metros. Pode ser a resolução. Vou vir aqui extrair contorno. Vou clicar na imagem de novo. AP altitude, raster, extrair contorno. Extrair contorno, AP altitude aqui. Eu vou colocar a resolução da imagem, 12 metros. Tá? 12 metros. E eu tenho a cota aqui. Eu vou aqui em salvar. Salvar no arquivo. Está na pasta, curva de 6, agora vai ser a curva de 12 metros. Salvar, executar, close. Então agora eu tenho curvas de 12 metros. Então vou tirar essa de 6. Vou projetar em cima da imagem, e isso está aqui. A gente consegue visualizar as curvas de 12 metros. Vou aqui no clique, só mudar a cor do traço, vou colocar um preto aqui, a gente observa melhor. Tá? Então tem aqui as minhas cotas, tá? Da altitude. E aí ele está traçando aqui as curvas de nível em função dessa imagem aqui do Alus Pausar de rampa de 12 metros. Tá? Então eu ensinei aqui para vocês hoje nessa aula a justamente fazer todo esse processo, né, de corte, recorte, transformar para vetor, ver e tirar os valores médios da declividade e aí, por sim, a gente calcular e traçar as curvas de nível. É isso pela aula de hoje. Tchau e até a próxima.